O Rada mandou boa noite a todos. Sou torcedor da NTZ desde 2015. Vejo muitos jogadores que passaram pela org. Não, essa era uma das minhas perguntas. Não falando bem dela, a NTZ deveria ser muito maior do que é. O que acontece de fato? E eu vou complementar. Eu queria já fazer essa pergunta posteriormente, porque isso, como ele falou, vários jogadores que passaram por lá. Você até falou um pouco disso, né? Da galera que saiu puta com a INTZ, desse retrospecto antigo. Mas dá mais colaboradores, né? Exatamente. Sem atleta. Só que aí passa com esse histórico de alguns jogadores que saem de lá, não gostam, e acabou criando Você quer mais água, mais refrigerante, alguma coisa? Refrigerante? Coisa boa, Cardoso. Aqui a técnica que a gente tinha combinado ali de derrubar, né? Isso aqui eu não sabia o que fazer. Tá tranquilo. Aqui tá em casa, pô. Assim, rolou um movimento, né, de jogadores não quererem, por exemplo, ir pra NTZ. Isso ficou claro, principalmente com o Ranger. Agora, quando ele foi pra Fúria, ele fez aquele documentáriozinho, aquela matéria com o Butcher dele acompanhando ele, e aí ele até comentou que a proposta da INTZ, quando falava-se de financeiramente, era a melhor proposta que ele recebeu. Entretanto, mesmo assim, ele não quis ir para a NTZ por causa de retrospectos, né? E aí tem essa conversa no cenário, principalmente para quem vive o cenário, para quem é de dentro, que tipo, alguns jogadores tiveram problemas com a INTZ. Então, já complementando a pergunta do Rada, o porquê, assim, o que é que aconteceu de fato nesses tempos? Cara, eu acho que é uma meia-culpa aqui, né? Que o primeiro Exódia, eles sofreram um pouco, mas é um pouco culpa de tudo que aconteceu, assim, não só da NTZ. Porque era um cenário que quando a gente entrou em 2014 não tinha salário, e depois ganhou tudo, né? E aí se espera quando a gente ganha tudo, que tudo vai explodir, os valores e tal, os patrocínios. Só que a gente não fazia marketing, né? E eles também não faziam. Né? Que foi até o Tokers, né, que você falou que falou aí. O Tokers falou que todo mundo sabia, né? Tipo, que o Tokers ele só se importava em ganhar, em mais nada. Ele tava cagando. Mas não era só ele, era todo mundo. Tipo sim, assim, todos, a NTZ, todos, os jogadores, tipo, cara, dá entrevista aí, faz o que precisa fazer, vamos focar em treinar e ganhar. Então... E é o que você trouxe também, né? Que isso aí não capitaliza, né? A gente não tem ali... a torcida não veio lá atrás e tal. Mas pelo menos veio os torcedores hoje, que é um número bem grande de torcedores, que é o que acredita nessa filosofia que a gente tem hoje, que é de ganhar campeonatos, de ser campeão, de ser o maior campeão, de ganhar um monte de títulos. Então, que é realmente a cara da NTZ, é a essência, é o que eu penso, é o que o Mortal pensa, é o que todo mundo fala o tempo todo. É ganhar, tanto que todo mundo ficou meio... O meu foi mais bizarro, né, de todo mundo que aconteceu, mas todo mundo ficou meio depressivo, assim, meio triste, né, porque a gente não tá acostumado com o que estava acontecendo. Então, no caso do Exódia, realmente, a gente tinha várias conversas sobre grana, assim, e a gente não tinha dinheiro para dar, né, então não tinha muito... Tinha um salário, o salário sempre foi pago em dia, tudo bonitinho e tal, mas a gente não tinha esse negócio meio, tipo... Até hoje, tá? A gente não mudou isso e eu acho que esse é o caminho pro futuro. Pensando no long run que eu falo, eu acho que esse é o caminho do futuro. A gente é muito profissional, até demais. Cara, tem um contrato, a gente segue o contrato, você quer discutir o contrato? Vamos tentar flexível e tal. Mas, se não caber no financeiro, se não for um negócio justo, a gente não vai fazer, porque, cara, é o contrato. Lá atrás, isso tinha um impacto gigantesco. Hoje em dia, a galera gosta. Fica muito mais profissional. Beleza, você pode liberar do contrato, etc. Mas, cara, a gente vai num nível que a gente faz contrato CLT, né? Baseado na Lei Pelé. A gente é um dos poucos clubes no Brasil que faz isso. Mas, cara, é o jeito certo de fazer. Sei lá, tem um contrato aqui que eu achei uma brecha. Você fez direito, né? Então a gente usa... Nosso advogado é um advogado igual do Palmeiras, né? O contrato até brinco que é igual um jogador do Palmeiras. É igual do São Paulo. Da NTZ. A única diferença... É que lá no contrato tem uma cláusula que quando ele entra no Palmeiras, ele ganha uma bola e uma chuteira, aqui ele ganha um mouse e teclado. É a brincadeira que eu faço. Mas o contrato é igualzinho, cara, baseado na Lei Pelé e tudo mais. Só que o resto dos clubes não fazem isso. Que isso, inclusive, é uma desvantagem competitiva nossa, porque o que você paga de imposto e tal, não dando dinheiro direto pro jogador... o PJ permite que você dê mais dinheiro pro cara e o cara tem que pagar os próprios impostos e redireciona. CLT é mais cara você ter uma pessoa CLTista, né? E como a gente não tem investidor e tal, se a gente toma um processo e perde, né? A gente nunca perdeu nenhum processo jurídico porque a gente faz tudo certinho. E se você vai lá e toma um processo, tem que pagar, cara, uns valores bizarros, assim, né? E a gente não tem esse caixa pra conseguir viver no risco. Então a gente faz tudo bonitinho. Cara, esse é o contrato e tal. Realmente a gente abre mão de alguma coisa e tal, mas isso também é um benefício pro jogador. Tem vários jogadores que o cara
não consegue time e tal, ele fica recebendo durante os 2 anos o salário e tal, ou a gente cancela o contrato dele e paga o valor Da multa rescisória. da multa rescisória, que na verdade é o que ele teria para ganhar, né? Então, a gente é dos poucos que faz isso, você não é o único hoje em dia. Mas é o que me dá tranquilidade de trabalhar, que é o jeito certo. Tipo, gostaria que fosse PJ fosse certo e tal, mas não é. Então, da mesma forma que a gente é mega profissional, a gente também sempre cobrou esse profissionalismo. Na época da Exódia, eu acho que é mais culpa nossa do que outras coisas, porque a gente não tinha dinheiro pra dar o que eles valiam. Pô, os caras ganhavam tudo, tinha que dar o valor que eles pedissem, só que a gente não tinha. Então, assim, ou a gente fazia isso ou quebrava, como a maioria dos clubes quebraram naquela época, né? Não vou listar assim, que é meio triste, né? Pro dono falar, pô, meu clube quebrou e tal, a paixão do cara. Mas tem muito clube tradicional pra caramba, o próprio Flamengo que eu falei, né? Que tá aí, é um gringo lá, não importa tanto. Mas precisa ser brasileiro, pô, eu vejo a galera dos times que falam e tal, eu fico chateado por isso, porque deve ser o sonho deles também, assim como é o meu, né? Mas muita gente faliu por causa disso, porque, pô, e é muito essa onda, pô, eu mereço mais, a gente não consegue, cara, porque senão pode falir o clube. E aí não é uma questão que aquele jogador que ficou triste, ele vai ficar triste porque, não é que ele não tá recebendo salário, não, porque isso não é o que aconteceu. Ele quer mais. Ele não tá recebendo o que ele quer mais, e a maioria das vezes merece. Só que, cara, eu como líder, né, como gestor, eu não tô colocando em risco só ele, o salário dele, ou o que ele acha da NTZ. Eu tô colocando em risco as 40, 50, 100 pessoas que trabalham na NTZ, que, porra, tem família e tal. Então, eu tenho que ser responsável nisso. Então, essa é uma coisa que eu sempre tive, e isso impactava muito no começo. Então, o Exódia, eu acho que realmente teve bastante motivo pra isso, porque eles realmente mereciam receber mais. Eu tinha reunião, assim, todo mês com eles, falando, cara, tô tentando patrocínio aqui, não tá dando e tal. E talvez porque a gente focava no esportivo. Só que no meio tempo ali, né, depois do Exódio e tal, os próximos times, cara, a gente era certinho, assim, tá no contrato, isso é combinado e tal. Eram muitos times, eram 14 times, um monte de gente e tal. Então não tinha como a gente mudar um pouco o planejamento. A gente até fazia, assim, dava um aumento em alguém que merecia, sem a pessoa pedir. A gente fazia esses movimentos como uma empresa deve funcionar. E então isso gerou frustração em muita gente mesmo. Só que, cara, o que aconteceu numa época, acho que depois que a gente ganhou 2020 ali e tal, até um pouco antes, ficou famoso falar mal da NTZ. Se você falasse bem da NTZ, dava menos like, menos engajamento que falar mal. Por que você acha isso? Eu acho que tem a ver com o que eu falei no começo, que é, primeiro, a turma que tá das antigas, muitas vezes jogou no time rival e perdeu, na percepção. Ou outra porque a gente não sabia fazer um bom marketing, que é o que a gente falou também hoje. Uhum. Que daí a gente, não sabia muito como responder e tal, a gente ficava quieto, ficava do esportivo, né? Então agora, se alguém encher meu saco, eu vou encher o saco também no Twitter, e cara, é meu posicionamento, mas da NTZ também. Mas assim, a gente nunca atrasou salário, a gente nunca, fez uma promessa de algo que não cumpriu, a gente sempre, cara, seguiu certinho. E eu acho que no long run, isso é benéfico, não é negativo. Tanto que eu tenho a percepção. E aí, pegando agora desde a franquia, né? Da franquia foi a parte da esportiva, eu acho que mais pega. Porque, enfim, minha percepção, né? Mas acho que no long run, vai ser lá em 5, 6 anos, vai ser mais importante a gente ser assim do que, de repente, ter uma visão negativa dos jogadores e tal. Porque se for sobre profissionalismo, eu tenho certeza que as pessoas não podem ter essa visão. Porque, profissionalismo pra mim tem um acordo, tem um contrato, tem ali toda a estrutura, alimentação, comissão multidisciplinar e tal. E tem uma galera das antigas que tá falando bem. Inclusive, quando eu comentei nesse final de semana, né? Que eu tava falando com uma pessoa do MyStaff, falou, cara, vocês dão toda a estrutura perfeita. O cara vai lá, come, tipo, nutricionista, tem uma comissão disciplinar gigante, tipo, a estrutura tá perfeita. O cara chega e joga. E tem muitos times do CBLOL que não acontece isso, né? Que o cara tem que ter, se alimentar por ele mesmo, tal, achar o apartamento. Então, enfim, eu nessa parte especial com os atletas, eu acho que a única razão que eu posso dar pra eles é pra do Exódia. Que realmente eu acho que eles têm bastante razão, mas, cara, carinhas, tentei, velho, vocês sabem que eu tentei. Até hoje eu não consigo pagar igual que vocês merecem.